10h50. Coopera Mais. Oferecimento. Sistema OCB Pará. Quadro Coopera Mais está no ar. Lembrando, toda quinta-feira a partir de 10h50 dentro do Boletim de Notícias. Hoje vamos falar sobre segmentos do cooperativismo e recebemos ele que já é de casa, né? Diego Andrade, gerente de desenvolvimento das cooperativas do Sistema OCB Pará. Diego, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Max. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Para a gente é novamente uma satisfação poder estar aqui para bater esse papo sobre cooperativismo. Legal. Como é que está sendo a semana, a corrida? Bastante. A gente está no momento agora de construção do nosso orçamento para o ano que vem. Então, a gente está fazendo a estruturação do nosso plano de trabalho, né? Fazendo alguns levantamentos de ações que a gente fez ao longo desse ano para poder incluir para 2023 a gente poder repetir algumas e criar algumas outras também. Então, está uma semana bem intensa, mas muito proveitosa. Quando se fala em orçamento tem que ser tudo colocado na ponta do lápis, é planejamento para lá e para cá, realmente. Bora lá, Diego. Em quais segmentos é possível empreender por meio de cooperativa? Max, esse é um questionamento muito bacana, né, para a gente poder esclarecer para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Qualquer atividade econômica a gente pode ter por meio de uma cooperativa, né? Então, a gente vai desde, por exemplo, se um grupo de costureiras quiser se reunir para produzir, por exemplo, uniformes, né, para alguma grande indústria ou produtos até mesmo da costura para o mercado, é possível, né? Então, a gente tem dentro do cooperativismo uma diversidade de serviços, né, que podem ser prestados através de uma cooperativa, de produtos que podem ser comercializados por meio de uma cooperativa. Então, toda e qualquer atividade econômica a gente sempre tem uma possibilidade de fazer por meio de uma cooperativa. Mas, para isso, é importante a gente reforçar que existe a necessidade de um cumprimento legal sobre isso, né? Então, por exemplo, existe a Lei 5764, que ela faz todo o regramento acerca do cooperativismo e ela precisa ser cumprida. Então, por exemplo, eu consigo constituir uma cooperativa com, no mínimo, 7 pessoas, por exemplo. Cooperativas de trabalho para prestação de serviços para o mercado, né? Ou para um determinado grupo ou para uma determinada empresa. E quando a gente fala de outras atividades de cooperativas, né, para comercialização de produtos, a gente pode ter o mínimo de 20 pessoas. Então, toda e qualquer atividade, seja ela, por exemplo, da costura, da reciclagem, serviços médicos, profissionais liberais da administração, da contabilidade, diversas áreas, inclusive engenheiros agrônomos, enfim, podem se reunir por meio de cooperativa para constituir e assim disponibilizar os seus produtos ou serviços para a população, para o mercado em geral. Bom, desde o início aqui do quadro Coopera Mais, sempre falamos que quando se fala em cooperativismo, é um debate muito amplo, né? E precisaríamos de muito tempo para falar de todos os segmentos, os ramos principais. Mas eu queria que você falasse agora sobre cada um dos 7 ramos principais para a gente. A gente tem hoje, na verdade, assim, essa organização por meio de ramos, Max, ela não existe uma legislação específica que fale sobre isso, né, sobre organizar as cooperativas em ramos de atividade. Na verdade, a OCB, a nível nacional, criou essa estruturação dos ramos, inclusive para facilitar a nossa forma de atuação junto a essas cooperativas. Então, por exemplo, a gente tem o ramo agropecuário, que ele congrega produtores rurais, né, para desenvolver as suas atividades. A gente tem, por exemplo, o segmento crédito, que ele junta as pessoas para que elas possam, a partir de uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira de crédito, utilizar todos os seus serviços e produtos, né, fazendo financiamentos, empréstimos, contratação de seguros, por aí vai. A gente também tem o cooperativismo de transporte, que aí no estado do Pará ele congrega pessoas que realizam transportes intermunicipais, né, que está muito presente no sul, sudeste do nosso estado, assim como também a gente tem na região metropolitana as cooperativas que realizam o transporte alternativo. Temos aqui, por exemplo, na Ilha do Cumbu, uma cooperativa que faz esse transporte turístico para a ilha, né? Então, isso é um segmento do ramo transporte. A gente também tem o ramo saúde, que congrega as principais cooperativas de saúde do estado, né, prestando serviço para a população, né, tanto de saúde em geral como serviço odontológico, por exemplo. A gente também tem o cooperativismo que a gente chama de infraestrutura, que é uma cooperativa que disponibiliza os serviços básicos, digamos assim, para a população. Então, por exemplo, a energia hoje ela pode ser gerada a partir de placas fotovoltaicas. Então, a gente tem cooperativas hoje que geram a sua própria energia, né? A gente também, há anos atrás, a gente tinha cooperativas que faziam também o processo de eletrificação rural, preparava toda a estrutura de energia elétrica para que essa energia chegasse até os produtores da agricultura, por exemplo, né? Então, a gente também tem o ramo trabalho, que aí ele congrega uma diversidade de atividades, congrega reciclagem, congrega, por exemplo, cooperativas de educação, que são
os profissionais, os professores prestando serviço para o mercado, né? A gente tem atividades de mineração feitas por garimpeiros, então tem cooperativas de garimpeiros fazendo parte desse ramo de trabalho também. A gente tem o ramo consumo, que ele é um ramo em franca expansão aqui, principalmente a partir de uma cooperativa que faz a compra coletiva de insumos para a indústria da construção civil, então isso é muito bacana também de reforçar, né? E a gente também, Max, tem a possibilidade de ter essas atividades sendo desenvolvidas, por exemplo, com um cunho mais social, né? Então, a gente pode também ter possibilidade de cooperativas que prestam, por exemplo, serviços de transformação de artesanato, produção de artesanato, por exemplo, com as detentas lá do CRF. Então, o cooperativismo ele é plural, e essa é já uma discussão que a gente está tendo internamente, para poder ter a temática da nossa terceira feira de negócios do cooperativismo, que vai ser aqui em Belém, né? Então a gente já está começando a discutir essa temática para poder propor, pensando principalmente por isso, porque o nosso cooperativismo ele é muito plural. A gente congrega desde, por exemplo, catadores até médicos, por exemplo, do sistema de cooperativismo de saúde, entendeu? Ou seja, para onde a gente olha tem cooperativismo, só que a gente não percebe, né? E é por isso que estamos aqui para cada vez mais explicar isso para o nosso ouvinte. Aproveitando que nós temos 3 minutinhos ainda, estamos recebendo o Diego Andrade, gerente de desenvolvimento das cooperativas do Sistema OCB Pará, no quadro Coopera Mais, aqui no Boletim de Notícias. Diego, quais são os segmentos que mais se destacam no cooperativismo paraense em número de cooperativas e de cooperados? Quando a gente fala, por exemplo, Max, em número de cooperados, hoje a gente tem um segmento muito forte, que é o segmento do crédito. Então, a gente tem 5 sistemas de crédito atuando no estado do Pará. Esses sistemas de crédito eles estão espalhados no estado como um todo, né? Então, a gente tem no sul do Pará, tem na região oeste, tem o crédito que a gente chama de metropolitano. E, em número de cooperados hoje, é o segmento que mais tem cooperados. Quando a gente fala em número de cooperativas, por exemplo, a gente tem o segmento do transporte. Então, é o transporte intermunicipal, é o transporte aqui alternativo da região metropolitana, é o cooperativismo de táxi, por exemplo, que a gente desenvolve. E quando a gente fala de geração de emprego, inclusive, a gente está falando do nosso sistema de saúde, que hoje ele já emprega mais de 2.500 pessoas diretamente, carteira assinada, recolhendo todos os tributos, todos os impostos e também gerando benefício. Então, são esses 3 ramos que se mais destacam, né? E aí a gente tem hoje uma tendência que está muito forte nesse mercado, é a gente poder apoiar cooperativismo de trabalho, né? Estão surgindo algumas cooperativas de profissionais liberais para prestação de serviço. Isso, inclusive, tem até nos feito ampliar o nosso banco de cadastro de profissionais lá no sistema OCB para prestar serviços às nossas cooperativas, né? Então, hoje a gente está potencializando não só esse cooperativismo de trabalho, mas principalmente 3 ramos de atuação que são os que a gente chama de estruturadores aqui no estado do Pará. É o ramo de crédito, porque a gente entende que ele é, em muitos municípios, o principal ente fomentador do desenvolvimento econômico. É o ramo de saúde, que ele atende o nosso estado como um todo, por meio das suas cooperativas de saúde, né, prestando esse serviço à população, e também o agropecuário. O agropecuário está em franca expansão, é um olhar que o sistema OCB Pará tem dado também em especial para o agropecuário, porque a gente entende que a população precisa comer. E os nossos produtos eles vão ser acessados não só na merenda escolar, por meio da compra institucional, por exemplo, mas também no mercado privado, como hoje já estão sendo em grandes redes atacadistas e supermercadistas. Legal, Diego, muito obrigado pela sua participação. Repórter CBN já está chegando, são 10 horas e 59 minutos. Nunca vi 9 minutos passarem tão rápido assim. Hoje passou muito rápido. Obrigado, viu, pela participação. Continue contando com a gente e até a próxima. Obrigado, Max. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram. É sempre muito bacana a gente poder falar um pouco sobre o cooperativismo, compartilhar com esse público imenso, né, essa nova tendência, esse fortalecimento que o cooperativismo está tendo no estado do Pará como um todo. Perfeito. Até a próxima. Conversamos com o Diego Andrade, gerente de desenvolvimento das cooperativas do Sistema OCB Pará, dentro do quadro Coopera Mais, toda quinta-feira, a partir de 10h50.